É isto aí, filhotes. Viu o conteúdo que está rolando? Composição de movimentos. Vamos varrer aqui 4 possibilidades de abordagem dos exercícios. Mas para iniciar essas 4, vamos na mais intuitiva. Vamos pensar aqui num lago. Calma, calma, calma. Tampa, tampa, tampa. Não tem correnteza ainda. Qual que é o nosso raciocínio intuitivo? Um barquinho, aqui representado por este bichinho, esse patinho bicudo. Um barquinho vai ligar os seus motores e vai imprimir uma certa velocidade do barco relativa à água. Não interessa se essa água está em repouso em relação à terra ou em movimento. O movimento do barco é relativo à água. Pense na água passando por baixo do barco, numa certa velocidade. Enfim, se isso aqui representa um lago e o motor do barco imprime uma certa velocidade, começou a travessia, ele vai gastar um certo tempo para fazer essa travessia. Chegou. E quando começa essa matéria chamada composição de movimento? Além de termos a velocidade relativa, barco-água, temos também a velocidade de arrasto ou de arraste. Correnteza, rio, água. Essas geralmente são as expressões utilizadas pelos exercícios. Aí haverá uma composição de movimento. Esta velocidade mais esta velocidade vão compor esta velocidade em diagonal, uma soma vetorial. Não é verdade? E se o barco estiver inclinado? E se o eixo do barco estiver a favor da correnteza? Firma, patinho! A favor da correnteza. Então vamos lá. Primeiro caso. A velocidade o eixo do barquinho não firmou mais. Então vamos lá. O eixo do barquinho orientado a favor da correnteza. Esse é o primeiro caso. Nesta soma vetorial, soma-se os módulos das velocidades. O módulo da velocidade relativa mais o módulo da velocidade de arraste é igual ao módulo da velocidade resultante em relação à margem. Segundo caso, o eixo do barquinho orientado contra a correnteza. Era a chave de fenda. O eixo do barquinho orientado contra a correnteza. A velocidade relativa contra a velocidade de arraste. Claro que essa subida de rio será mais lenta. Nesta soma vetorial, se subtrai os módulos das velocidades. Módulo da velocidade do barco, módulo da velocidade relativa, menos o módulo da velocidade de arraste é igual ao módulo da velocidade resultante em relação às margens. Terceiro caso, o caso em que o eixo do avião, o eixo do barco, o eixo do passarinho, do corpo do passarinho, é perpendicular à velocidade de arraste. Então, generalizando para todos os casos, a velocidade relativa é perpendicular à velocidade de arrasto. No caso do barco, ele tenta atravessar esse rio perpendicularmente. Não vai conseguir, a corrente vai arrastá-lo e ele vai chegar neste outro ponto, claro, mas ele tenta atravessar perpendicularmente este rio, ele tenta atravessar. Veja a velocidade do barco perpendicular à correnteza. Teremos aqui uma distância de arraste ou distância de arrasto, que é provocada por esta velocidade de arraste. E temos aqui a distância de travessia, que é a distância relativa a esta velocidade relativa. Nesta soma vetorial, fazemos cálculo com Pitágoras. Velocidade relativa ao quadrado mais velocidade de arraste ao quadrado é igual velocidade resultante ao quadrado em relação à margem. Último caso. Este último, quarto caso, é o caso em que o eixo do barco é inclinado em relação à direção de movimento.
A velocidade relativa é inclinada em relação à direção de movimento. Qual é o objetivo? Conseguir chegar neste outro ponto imediatamente oposto ao início, sem ser arrastado pelo vento, pela correnteza, depende do exemplo, não é verdade? Por que que o eixo está inclinado? O eixo está inclinado para fazer dois movimentos simultâneos. É uma tentativa de compensar a velocidade de arraste e uma tentativa de atravessar o rio ao mesmo tempo. Então, o eixo deste barco é inclinado, a velocidade relativa é inclinada em direção de movimento, a velocidade de arraste tenta arrastar o barco para baixo, mas a resultante é a travessia perpendicular. Cuidado! No caso anterior, o eixo é perpendicular à margem. Neste caso, o movimento é efetivamente perpendicular à margem. Nesta soma vetorial, faz-se Pitágoras, em que a velocidade relativa é que é a hipotenusa. Revisando, barquinho a favor do rio, soma-se os módulos para obter a resultante em relação à margem. Eixo do barco contra o rio, subindo o rio, subtrai-se os módulos das velocidades relativa e de arraste para se obter a velocidade resultante em relação à margem. Eixo perpendicular à margem, a trajetória será em diagonal, por culpa do arraste provocado pela correnteza. Fazemos Pitágoras com os módulos das velocidades. Último caso, o eixo do avião, do passarinho, do barco é inclinado em relação à direção de movimento. Somando a velocidade relativa com a velocidade da correnteza, teremos a velocidade resultante perpendicular à margem. Vamos lá resolver exercícios? Nham, 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 adoro exercícios.